Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história, nossa aula de número 35, e essa é a nossa atividade 38, ok? Então, peguem o livro 7, abram na atividade 38 e vamos lá, acompanhem os slides. Bom, a nossa atividade 38 fica nas páginas 180 e 185, e o tema é urbanização e outras cidades. Nas aulas anteriores, nosso conteúdo anterior falou sobre a urbanização na cidade do Rio de Janeiro, a nossa cidade. E agora a gente vai ver um pouquinho de como aconteceu a urbanização em outras cidades do Brasil, que a gente já sabe que começou lá na época, no período colonial, com as formações, os surgimentos das vilas, que a gente já falou, ok? Vamos lá, preparem aí o seu material e vamos acompanhar os slides. Bom, a gente sabe que esse processo ele começou lá na metade do século XIX e foi até o início do século XX. Então, ele iniciou lá no período colonial, com o surgimento das vilas e cidades, e pequenas cidades, tomou força, ganhou força no Brasil imperial, com Dom Pedro II, nosso imperador, porém, ele se efetivou, aconteceu de verdade, assim, com mais ênfase no período do Brasil República, quando passou a ser uma república. E as cidades europeias, a gente sabe que as cidades europeias inspiraram grande parte dessa modernidade que veio para o Brasil. Porém, algumas características culturais de cada região influenciou também esse processo. E aí a gente vai conhecer em algumas cidades, vamos ver alguns exemplos. Bom, acompanhem aí as leituras do livro de vocês, ok? Então, as cidades do centro ao sul, das regiões do centro ao sul. Bom, em regiões como o Sudeste e Sul do Brasil, a imigração teve grande influência no processo de urbanização, pois ela gerou crescimento da população e levou a mudanças na estrutura da cidade, ou seja, quanto mais pessoas foram morando, né, chegando nessas cidades, naturalmente a estrutura precisou mudar, as cidades precisaram se adaptar para essa nova população, essa nova quantidade. Em Porto Alegre, por exemplo, a população em 1890 era de 50 mil habitantes. Já em 1910, passou a ser de 275 mil habitantes. Olha aqui, ó. Temos aí um período de 30 anos, ou 20 anos, de 20 anos. Ó, período de 20 anos, olha o quanto cresceu. Bastante, né? Mais do que 5 vezes. E aí a gente vê, ó, a cidade passou por obras, a gente consegue perceber aqui, passou por obras na região de seu porto e houve investimento na estrutura de saneamento. Tudo isso foi influenciado pela presença dos imigrantes que se fixaram na cidade e desenvolveram o comércio de produtos agrícolas e industriais. E saneamento tem a ver com esgoto, água para a população, né? Encanamento, água encanada, enfim. Essa aqui é a Rua da Praia, a atual Rua dos Andrades, em Porto Alegre, em 1860, antes das medidas implementadas para a melhoria da infraestrutura. Olha como mudou. Aqui já é a mesma Rua da Praia, porém por volta de 1915, após as transformações urbanísticas
pelas quais a cidade passou. Temos São Paulo também, que veio principalmente com o desenvolvimento do cultivo do café. O cultivo do café, lógico, junto com a imigração. Tá? Também foi fundamental para a urbanização das cidades. Olha o que diz na página 181 de vocês. O café trouxe riquezas para a região centro-sul. As ferrovias interligavam muitas cidades da região e levavam boa parte da produção para os portos para que pudesse ser enviada à Europa. Grande parte desse dinheiro arrecadado com o comércio do café promoveu a expansão das cidades, tanto em espaço quanto em número de habitantes. São Paulo, né, recebeu no período muitas melhorias, assim como outras cidades. São Paulo tornou-se uma verdadeira metrópole do café. Nela foi instalada iluminação pública, novos transportes públicos foram colocados em circulação em ruas, avenidas e largos, agora ampliados e renovados. Novos jardins públicos foram construídos e etc. Tudo isso com o desenvolvimento do cultivo do café, que a gente também já estudou em São Paulo, né? Que começou lá no Brasil Império. Olha quantas melhorias trouxe para São Paulo e para outras cidades também. Temos também, na região ainda central do Brasil, oh, meu Deus, não quer mudar. Na região central do Brasil, cidades como Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e Cuiabá, capital do Mato Grosso. Também se urbanizaram entre o final do século XIX e o início do século XX, sendo que, no caso de Cuiabá, a Guerra do Paraguai, no qual Brasil, Argentina e Uruguai envolveram-se em conflito contra o Paraguai, na segunda metade do século XIX, influenciou a organização da cidade, pois acampamentos militares foram estabelecidos nela. Então, já na cidade de Cuiabá, essa guerra, né, contra o Paraguai influenciou na urbanização. Campo Grande, por sua vez, recebeu as principais transformações urbanas somente em 1909, com a construção de ruas largas, traçados das ruas em direção aos pontos cardeais, entre outras, só em 1909. Ok? E temos também a Vitória, olha aqui, ó, Parque Moscoso, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, no ano de 1934. Vitória, capital do Espírito Santo, é um outro exemplo. Entre 1874 e 1889 foram construídos cerca de 99 edifícios na cidade. No mesmo período, ruas foram ampliadas e reorganizadas, casas foram numeradas, melhorias no saneamento e no serviço de água foram feitos. Tudo isso mostrando que o progresso esperado por grupos da sociedade havia finalmente chegado. Vamos para o Saiba Mais? Vamos saber um pouquinho mais sobre Belo Horizonte? Belo Horizonte. Você sabia que Belo Horizonte foi a primeira cidade brasileira moderna a ser planejada? Com o objetivo de modernizar a cidade, o engenheiro Arão Reis foi contratado para elaborar o projeto entre os anos de 1894 e 1897. Assim, já no início do século XX, a cidade contava com saneamento, sistema de transporte, assistência médica, educação e novos edifícios. Então, ela foi a primeira cidade a ser planejada, essa urbanização ser planejada. As outras foram acontecendo, né? Conforme os imigrantes chegando, a necessidade de melhoria, e aí foi acontecendo dessa forma. Agora vamos para as cidades do norte e do nordeste. A gente estava lá embaixo, no centro e sul, né? Do centro até o sul, sudeste e sul. Agora vamos lá. Ao longo do século XIX, algumas cidades do Norte e Nordeste foram beneficiadas com as reformas urbanísticas realizadas em muitas cidades no Brasil. Fatores como a abolição da escravidão e as ideias que a proclamação da República trouxe foram importantes nesse processo. Salvador é um exemplo. Seu porto
Peraí, o seu porto, isso na página 183, tá? O seu porto era o ponto de escoamento da produção agrícola e mercantil da região. Com o seu crescimento, em razão da importância que tinha para a região, as infraestruturas, em sua maioria, foram reformadas. Foram construídos novos prédios, novos portos e as ruas foram asfaltadas. Com a chegada da energia elétrica, instalaram-se postes de iluminação pública. Um pouco mais tarde, a telefonia também chegou. Estou voltando. No caso das cidades do norte do país, como Manaus e Belém, sua urbanização foi influenciada pela expansão do comércio da borracha. Enquanto lá em São Paulo, né, o que influenciou foi o cultivo do café, já em Manaus e Belém foi o comércio da borracha, que, embora tenha durado poucas décadas, deixou muitas marcas, como teatros, ruas mais largas, casarões e melhorias na infraestrutura dessas cidades de forma geral. A influência europeia, especialmente francesa, também esteve presente. Companhias teatrais vinham de vários lugares para se apresentar em teatros, como o Teatro da Paz, em Belém. Então, olha aqui, na letra A, a gente vê a Praça 15 de Novembro de Manaus, em 1906. O Teatro da Paz, em Belém, no estado do Pará, foi construído em 1874 e 1878. Entre 1874 e 1878. E é uma das heranças do período da borracha. Ele ainda recebe visitantes e espetáculos. Então, a gente vê aqui uma imagem de antigamente, de Manaus, e aqui já com o teatro construído nessa cidade. Então, a gente vê que a imigração ela trouxe muita necessidade de urbanização, né? A libertação dos escravos, que também influenciou nesse crescimento populacional, porém, e que se concentraram no Rio, a gente já viu a maioria, e a outra parte para o interior, mas as outras cidades também receberam essa urbanização por conta das atividades, principalmente das atividades econômicas que envolviam a mesma, né? Como Salvador, que era um ponto de escoamento de produção agrícola e de comércio, né? Mercantil na região. Tinha muito comércio. E agora vocês vão ficar com a atividade pós-videoaula, que fica na página 185, ok? Vocês vão dar um pulo, que a gente está lá na página, terminando de ler a parte teórica 183, depois vocês releiam, mas é basicamente tudo que eu falei aqui, porque eu fui lendo também para vocês. E vocês vão dar um pulo lá para a página 185 e vão fazer o número 3, só o número 3, o ative a memória, que é uma questão de múltipla escolha, ok? E na próxima videoaula a gente vai fazer as atividades, os exercícios de aplicação, juntinhos, ok? Um beijo e até a próxima videoaula.